Bom, pessoal, então dando sequência aqui à definição de Grasshopper que vai fazer o dever de casa. Vamos lá, terminei o último vídeo fazendo a triangulação aqui da superfície e a ideia nesse vídeo é conseguir chegar até a planificação e a distribuição dos elementos no plano horizontal, tá? Antes da gente começar, tem um alerta, tem um componente chamado unroll, que é justamente aquele que faz a planificação, que deita os triângulos no plano XY. Esse componente não é nativo do Grasshopper, é necessário baixar lá do Food for Rhino, que é o nome do site onde a gente pega componentes. E eu vou explicar como faz isso num outro videozinho pequeno, tá? Que tem que baixar e tem que botar na pasta certa lá, tem umas manhas que eu vou explicar. Então, antes de começar, seria interessante fazerem isso, ou pelo menos até chegar aqui vocês conseguem ir sem instalar o Unroll, mas depois é necessário, tá? Então, vamos lá para a nossa definição. A gente tinha parado na construção dos triângulos, né, que vem da superfície. Lembrando, né, era uma superfície curva, ela foi subdividida em 5 gomos, né, e 8 anéis. Eu tinha feito 10, mas depois eu passei para 8. Eu até mudei o número, o nome desse componentezinho aqui, que é o meu data, caixinha vazia de dado. Botei o número de anéis e número de gomos para U e V, para ficar claro do que a gente está falando. Tá? Então, foi feita essa subdivisão, a gente deu um debrap em cada uma dessas faces, pegou os pontos e os pontos a gente uniu, fazendo 2 triângulos para cada face, triângulos inferiores, triângulos superiores. O que a gente precisa fazer agora? É agrupar todos esses triângulos de modo que a gente consiga unir uma face à outra para poder construir a superfície. Quer dizer, eu poderia pegar cada um desses triângulos individualmente e botar uma aba em cada borda, né, e dizer, monta aí, triângulo a triângulo, colando todos eles. Mas eu vou fazer algo assim que eu acho que é mais racional, que é juntar alguns triângulos, triângulos adjacentes, né, e juntar da seguinte maneira. Eu tenho duas opções aqui que são mais lógicas, né? Eu posso juntar os triângulos que fazem parte de um mesmo gomo, tá, na vertical, ou poderia juntar os triângulos que fazem parte do mesmo anel na horizontal. Tá? E eu vou fazer as duas opções aqui para a gente entender como chegar lá. Tá? E esse caminho é legal porque eu vou poder mostrar para vocês um monte de componente que ajuda a gente a organizar e manejar listas. Tá? Então, o princípio didático também por trás dessa construção aqui é seguir no manejo das listas. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui nesse componente? Né? Uma lista de 40 unidades, que são, na verdade, 40 triângulos, tá? Que estão organizados de uma determinada maneira. Perceba que eu dei um flatten aqui no meu output, porque, caso contrário, o que eu teria era 40 listas com um item cada. Tá? Eu vou dar um flatten aqui para ficar um listão, tá? E vou usar um desses monitorezinhos da superfície que eu fiz antes para tentar visualizar como está organizada essa lista. Eu vou pegar esse aqui em que eu ponho o centroide para cada face e um point list para dar um número para cada face, para eu lembrar como é que ela está organizada. E olha só, ela está organizada da seguinte maneira: 0, 1, 2, 3, certo? Então
os 5 primeiros itens da lista fazem o primeiro anel. Os 5 itens seguintes fazem o anel de cima. E assim vai. Tá? Então, ela está, né, a minha lista, minha superfície está subindo aqui em espiral, de certo modo. Tá? Então, o que eu preciso fazer para agrupar, organizar de maneira mais lógica e mais direta? Eu vou agrupar os meus triângulos por anéis. Tá? Eu vou pegar primeiro os triângulos do anel de baixo, depois os outros e assim por diante. Eu vou fazer isso com um componente chamado partition. Tá? Partição. Ele subdivide a lista. Tá? É, eu mostrei aqui, fiz um ensaiozinho mostrando para mostrar para vocês como é que o partition funciona. Eu vou pegar essa lista aqui de 10 itens, tá? E vou subdividir essa lista, vou particionar ela em listas de tamanho 5, tá? Vou botar aqui um peno do lado para a gente ver qual é o resultado. Tá? Aqui. Então eu pego uma lista de 10, divido em listas de tamanho 5 e o resultado são duas listas de 5. Se eu quisesse botar de tamanho 3, ó, eu teria uma lista de 3 itens, outra lista de 3 itens, outra de 3 itens e na última lista o que sobrou. Tá? Isso serve para qualquer número. Uma lista de 6 itens e o que sobrou depois. Uma lista de tamanho 2. 5 listas de 2 itens. Certo? Então a ideia da partição acho que está bem clara aqui. Né? Eu ainda poderia, ao invés de dar um número só e fazer listas de tamanho igual, eu poderia fazer listas de tamanho diferente. Aí eu teria que dizer o tamanho de cada uma delas. Primeira lista tem 2, segunda lista tem 5, terceira lista tem 3, assim vai. Tá? Então, só para entender como é que o componente funciona. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui é subdividir, lembrando, né, a, a minha listona em listas de tamanho 5. Lista com 5 itens. Tá? Ou melhor, uma lista onde cada galho tem 5 itens. Né? Ela não é mais uma lista simples, ela é uma árvore. Tá? Então eu pego essa lista simples de 40, entro aqui e eu tenho que dividir por 5. Onde é que eu vou tirar esse número aqui? Eu vou lá atrás, pegar o meu slider que define o número de gomos, né? Então o número de gomos é o número igual ao número de itens que tem em cada anel. E vou usar aqui o meu número de gomos, 5, para fazer a subdivisão. Tá? Resultado, eu tenho 5 listas, ou desculpa, 8 listas com 5 itens cada. Né? Então, o número de gomos 5 é o tamanho das listas. Eu vou dar um simplify aqui na saída para eliminar o zero à esquerda. Então, ótimo. Tá? E agora para monitorar, para entender isso aqui, eu vou botar esse meu tree branch aqui, né, que eu já fiz no outro vídeo. E ele vai me ajudar a monitorar, a conseguir visualizar essa árvore. Tá? Perceba que ele está dando errado aqui, ele está acusando que o ramo, o galho número 12 não existe nessa árvore. É claro, só existem, né, 8 galhos, vai do 0 ao 7. Então eu tenho que. Agora eu consigo visualizar, porque eu pego o galho número 7. E o que é o galho número 7? É o anel superior, o mais alto de todos. Tá? Galho 6, galho 5, galho 4 e assim vai. O galho 0 é o anel mais baixo de todos. Tá? Eu vou fazer isso. Eu fiz esse conjunto de triângulos que são os superiores, vou ter que fazer a mesma coisa com os triângulos inferiores. Então, eu copio aqui, né? Alt arrasta, clica no componente Alt arrasta, copia. Vou ligar a minha lista dos triângulos inferiores aqui no componente partition. Tá? E aqui eu vou ter basicamente a mesma coisa. Eu vou fazer aquele mesmo teste aqui. Ó. Pegar o branch 0, galho 0, galho 1, corresponde aos anéis direitinho. Tá? E é interessante notar que se eu juntar os dois com Shift, juntar as duas
partições aqui, eu consigo visualizar o anel completo. Lembrando então que cada anel, né, final, né, na minha superfície não vai ter 5 itens, ele vai ter 10, porque ele vai pegar os triângulos, triângulo superior e triângulo inferior. Então eu preciso, de certo modo, agora juntar essas duas listas aqui para que, para que eu tenha em cada anel 10 triângulos, 10 elementos. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar um componente que agrega listas chamado weave, tá? W-E-A-V-E, weave, que em inglês significa tecer. Tá? Eu até fiz uma ilustraçãozinha do que é isso. Esse componente ele mistura elementos de uma lista com elementos de outra, segundo algum padrão. Tá? Percebam, ele não vai misturar as duas listas assim, botando uma depois da outra. Ele vai intercalar, tá? Segundo o padrão que eu determinar. Então, se o padrão que vem por default lá é o padrão 01. Ele põe um item de cada lista. Então, um dá 0, um dá 1. Um dá 0, um dá 1. Né? Percebam que cada lista tem um, um número para ela. Tá? Tá aqui no componente. Ó. Eu ponho uma lista como 0, a outra lista como 1, né? E aí ele vai intercalar segundo o padrão default aqui, que é 0, 1. Então tem um dá 0, um dá 1, dá 0, um dá 1. Tá? Eu poderia fazer um padrão diferente, poderia dizer assim, põe um dá 0 e um dá 1. E aí o desenho ia ser esse, certo? Então, só para entender o que significa padrão, né, da mesclagem das listas. Tá? Mas o que a gente precisa é esse aqui, 01, que é o que está lá. Só tem um pequeno detalhe que eu já vou adiantar para vocês aqui, que é o seguinte. Se eu pegar essa união que eu fiz aqui, do jeito que eu fiz, e estou botando aqui os números, né, do point list, olha só o que ele faz. Ele vai pegar em cada gomo, ele vai começar de baixo para cima, ele não vai começar com 0, ele vai começar com 1, ele vai começar com um número maior. Tá? Então, para evitar que a gente tenha na união dos gomos depois, que eu tenha 1, 0, 3, 2, 5, 4, né? Uma ordem invertida, para evitar isso, eu vou fazer com que a, a lista que contém os triângulos inferiores entre no slot 0 aqui. E a lista que contém os triângulos superiores entre no slot 1. Certo? Então eu fiz um entrelacei aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Então eu inverti a posição só para entrarem depois na ordem certa. Isso é uma coisa que daria problema depois. Vamos ver qual é o resultado aqui. Depois que eu dei o weave. Né? Antes eu tinha 8 galhos com 5 itens cada. Agora eu tenho 8 galhos com 10 itens cada. Certo? E se eu pegar essa árvore aqui e for monitorar os ramos dela, eu vou ver que o ramo 0 é esse anel aqui embaixo. Perfeito. Tá? Então, agora está agrupado, está organizadinho por anéis. Tá? E como eu falei para vocês, a gente poderia fazer a construção dessa, dessa superfície planificada, né, por triângulos, poderia fazer ela a partir de anéis. Então eu poderia cortar, fazer com que esse anel aqui fosse é, objeto de um corte na laser. O anel seguinte seria outro corte. Né? Eu poderia fazer 8 peças de altura e colar elas dessa maneira. Seria até, acho que, prático construir dessa maneira. Mas eu quero mostrar para vocês como fazer se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser cortar os gomos e não os anéis, tá? Porque isso vai mostrar também um componente legal que a gente vai usar que chama Flip Matrix.
tá? Só para vocês entenderem, o que que faz o Flip Matrix? Tá? Então, tem lá no Photoshop, eu preparei aqui. Flip Matrix faz o seguinte, ele vai pegar, por exemplo, uma árvore como essa, tá? Que é uma lista de listas. O primeiro galho tem 5 itens, o segundo galho tem 5 itens, o terceiro galho tem 5 itens, né? Lembrando que eles são numerados como qualquer lista, de 0 a 4, né? E quando eu der o Flip Matrix, o que ele vai fazer é ele vai inverter a posição. Ao invés de ter 3 listas ou 3 galhos com 5 itens, eu vou ter 5 galhos com 3 itens. Tá? E ele vai organizar os galhos da seguinte maneira. Tá? Ele vai intercalar também. Ele, ele não vai juntar tudo e subdividir, botar os 3 primeiros na primeira lista, depois os seguintes na outra. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai inverter a matriz. Então, ele vai pegar os itens 0 de todas as listas e vai fazer uma lista só com eles. Tá? Depois ele vai pegar os itens 1, né, de todos os galhos e vai fazer um galho com os itens 1. Tá? Então, ele vai ter na próxima. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar claro. Antes eu tinha essa lista aqui era de endereço 0, endereço 1, endereço 2. Né? Agora é como se no endereço do galho se tornasse um número, os índices de cada galho. E os índices se tornassem os galhos. Tá? Dito de outra maneira, eu vou pegar todos os itens com índice 0 e eles vão compor um galho cujo nome é 0. Depois eu vou pegar todos os com item 1, o índice 1 e vai fazer um galho com o nome 1 e assim vai, certo? Então, com isso, né, qual é a implicação disso na minha, na minha matriz aqui? Tá? Ele vai pegar todos os galhos, desculpa, os triângulos que estão nessa faixa e vai juntar eles. Tá? É engraçado porque aqui a gente já consegue visualizar uma questão. Tá? Eu vou fazer esse flip matrix não na depois da junção das listas através do if, eu vou fazer o flip matrix nessa triangulação inicial. Vocês vão entender depois. Então, eu vou explicar essa situação por aqui. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, né, cada anel tem item 0, 1, 2, 3, 4. O anel seguinte tem 0, 1, 2, 3, 4. O anel seguinte tem 0, 1, 2, 3, 4. É assim que a minha matriz está organizada aqui. Tá? Quando eu der o flip matrix, eu vou fazer um galho com todos os zeros. E tá vendo que ó, no gomo todos aqui tem 0? Depois eu vou fazer um galho com todos os 1. No gomo todos tem 1. Um galho com os 2. E no gomo tá todos os 2 aqui. Tá? E eu vou fazer então, portanto, aqui, ó. Flip. Cuidado que tem 4 componentes chamado flip, tá? Então o que a gente quer é o flip matrix e ele simplesmente inverte, faz isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o pessoal desse panel aqui. Então, panel antes do flip matrix eu tenho 8 listas de 5 itens. Depois do flip matrix eu tenho 5 listas de 8 itens, certo? E o resultado está aqui, ó.
Ó, agora eu tenho uma lista que vai de 1 a 7 aqui, outra lista que vai de 1 a 7 aqui, outra lista. Cada um é um galho na minha matriz, certo? Então, enfim, acho que está bem explicado. E aí, é, por que que é importante fazer isso antes de dar o if, né? Porque eu vou fazer a mesma coisa com os dois, certo? Então, aqui eu tenho o mesmo resultado, né? 1, 2, 3, 4 a 7, aqui para cima, né? Com os dois, as duas listas de triângulo. Então agora, se eu der o meu weave nela, eu vou estar juntando todos os todos os 16 triângulos que fazem parte de um gomo numa mesma lista, certo? Então a gente vai ver aqui que ele vai de 0 a 16 lá em cima. Ah, peraí que tem um probleminha aqui. Então, depois eu vou organizar isso aqui. Né? O que que aconteceu? Ah, não, tá certo. Eu não sei. Que eu acho que é uma questão de visualização. Assim. Agora que eu consegui entender. 10, 11, 12, 13. Tá certo. Então, é isso. Cada gomo tem uma lista de triângulos que vai de 0 a 15, né? São 16 triângulos, certo? Então, se eu pegar aqui no meu monitor de ramos da minha árvore, aqui, ó, o gomo 1, 0, gomo 1, gomo 2, gomo 3, gomo 4, que é o último, tá? Certo? Então, agora está organizado por gomos. Então, o flip acontece antes aqui. Bom, então se eu quiser organizar por anel, eu puxo direto. Se eu quiser organizar por gomo, eu ponho através do flip. São dois caminhos diferentes que o meu fluxo aqui segue. Então eu vou usar aquele elemento, aquele componente chamado Stream Gate, que eu mostrei para vocês antes, para poder ter essa opção assim mais fácil de ser tomada ao longo do caminho. Tá? Então eu vou fazer o seguinte: stream, stream filter, né, na verdade. É, então eu vou chamar de 0 a entrada que vai gerar os anéis e chamar de 1 a entrada que vai gerar os gomos. Tá? E vou fazer isso para os dois conjuntos de triângulos. Então, as que geram anéis vão direto e as que geram gomos partem pelo flip. Tá? Então, vai passar por aqui. Então, ó, percebam que o meu filtro está recebendo duas entradas e vai sair uma só. E eu vou ter que escolher qual. Quando eu escolher 0, ele vai gerar anéis. Quando eu escolher 1, ele vai gerar gomos. Então eu vou botar aquele meu value list e vou escrever aqui anéis igual a 0 e gomos igual a 1. Tá? E vou botar aqui em cima, vou fazer uma conexão com os dois, tá? E vamos ver o que está dando aqui. Ó, aqui está a subdivisão por anéis. Aqui está a subdivisão por gomos, certo? Então, quando eu ponho gomos, ele está me dando valor 1, entra no gate aqui, ele me escolhe o que passou pelo flip,
não o que vem direto. Tá? Quando eu ponho anéis, 0, ele manda o que vem direto, não passou pelo flip, é esse que é o fluxo, esse é o fluxo aqui que está fazendo a informação. Né? Então, fica bacana, porque eu tenho duas maneiras de organizar a união dos triângulos na minha superfície. Tá? Beleza, gente. Aí então chegamos aqui numa lista, numa árvore, na verdade, que organiza todos os triângulos para que eles possam ser planificados. É aqui que entra aquele componente que eu pedi para vocês baixarem, que é o Unroll. Tá? O componente Unroll, ele vai, ele vai fazer justamente, ele está aqui em cima dentro do OpenNest, né, um conjunto de componentes. O Unroll vai fazer justamente o trabalho de deitar no plano, certo? E ele pede aqui, como input, ele tem várias opções aqui. Ele pede M ou B, significa Mesh ou Wrap, então está falando aqui de superfície. C seria curva, ou seja, só a linha, né? E P seriam pontos. Então a gente tem aqui superfícies, né? Então vamos colocar lá. O que está dando de errado? Não é possível converter em objeto. Uhum. Será que tem uma coisa errada aqui? Deixa eu ver. Na minha cola. Que eu... Ah, perfeito. Então, uma parte importante que é o seguinte. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vamos ver qual é a minha saída, né? Eu tenho aqui, na verdade, um agrupamento das minhas superfícies, certo? Que estão subdivididas, né? Assim, na subdivisão dos grupos, certo? O que eu preciso agora é fazer com que essas superfícies aqui, essas 10 superfícies que estão fazendo esse anel, vamos começar a usar gomos, tá? Essas 16 superfícies que estão fazendo gomos, elas precisam ser unidas, certo? Então eu tenho que dar um comando aqui que chama wrap join, tá? Que vai justamente fazer a união dessas 16 superfícies em um wrap, né? Uma open wrap, que é uma definição geométrica de superfície, certo? Então, agora, o que eu tenho aqui não é mais um conjunto de triângulos separados, e sim 5 superfícies inteiras, inteiriças, né? E é isso que eu vou usar para dar o unroll. Eu tenho unroll de diferentes conjuntos, tá? Eu estou usando esse do OpenNest. Talvez vocês já tenham baixado algum de outro. Enfim, não teria problema usar o unroll. Existem diferentes fabricantes, assim, por assim dizer, pessoas que escreveram o componente unroll. Tá? Então, agora foi. Tá? Então eu botei aqui um wrap, né? Que, que era uma superfície dessa aqui que é planificável, tá? Então ela pode ser desdobrada em uma figura bidimensional e o componente faz isso para a gente aqui sozinho, tá? Então, tranquilo, né? Eu tenho aqui a mesma coisa, né? A lista é igual, vamos simplificar aqui, só que a única diferença é que esses elementos agora estão deitados no chão, tá?
E o que eu vou fazer agora em seguida é redistribuir esses elementos. Percebam que todos eles, né, estão aqui organizados de maneira empilhados um em cima do outro, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir eles no chão, né? Na verdade, eles vão entrar aqui para a direita, aqui, ahn, através de um comando que chama orient. Tá? O orient funciona da seguinte maneira. Vamos ver se eu consigo explicar aqui desse lado. Se eu tiver um objeto, tá? Vamos botar uma superfície assim, tá? Eu vou referenciar ele a partir de um plano, por exemplo. Digamos que o plano esteja nessa posição, sabe? Alinhado com a superfície do objeto. Eu vou reorientar esse objeto tendo esse plano de referência, tá? E jogar ele para esse plano de referência, tá? E ele vai ficar na mesma posição relativa ao plano. Então, nesse caso, ele ficaria nessa posição aqui, certo? Então, os inputs que eu vou ter que dar é o objeto, que é a geometria, tá? o, o plano A, que é o plano de origem, e o plano B, que é o plano de destino, certo? Então, ele vai pegar a geometria pelo plano referência original e vai transferir para a posição do novo plano de referência, né? Sempre com assim, não é que o plano precise estar em algum ponto aqui, né? O meu plano A poderia estar aqui, certo? Se o meu plano A tivesse aqui e o plano B tivesse nessa posição, o meu objeto apareceria aqui. Então, pode fazer ele melhor, certo? Então, tendo sempre a relação da geometria com o plano original, vai estabelecer a relação do plano destino com a geometria, tá? Então, essa é a brincadeira do reorientar, tá? Então, o que é que a gente vai fazer nessa operação agora? Eu vou pegar uma série de objetos que estão lá, todos embolados aqui, né? Vou dizer que o plano de referência deles é A, né? E vou depois botar outros planos de referência. Vai ser o B para o primeiro objeto, o B do segundo objeto, o B do terceiro objeto, e com isso eu vou conseguir separar os objetos em diferentes posições. E assim vai. Tá? Espero ter deixado claro. Vamos ficar claro aqui. Então vamos lá. Se eu tenho 5 objetos, eu preciso de planos destino, né, que sejam um número igual ao número de objetos que eu quero distribuir e eles têm que ter um espaçamento, eles têm que estar distribuídos aqui no chão. Então eu vou fazer da primeira maneira, maneira mais simples, eu vou criar um ponto. Tá? Lembre que a gente está falando de plano, né? Mas se eu der um ponto, ele vai entender esse ponto como um plano paralelo a XY. Tá? Se eu não der informação de plano, se eu simplesmente jogar ponto, ele vai entender que ele vai pegar aquele ponto, é a origem de um plano paralelo a XY. Como os meus objetos estão deitados paralelos a XY, eu vou usar o ponto zero, origem, aqui como ponto referência, o ponto A, e vou botar os meus B como pontos distribuídos aqui para o lado. Tá? Eu vou começar fazendo assim. Meu primeiro vai ser, eu vou usar o construct point, tá? Para dar o meu primeiro ponto. Tá? Ele nasce aqui na origem, eu vou distribuir ele um pouquinho para a direita, vou botar um componente aqui, um slider
botando ele 30 para a direita, vou botar um pouco mais, botar, sei lá, 70 por aí. Esse é o meu primeiro ponto. Agora eu vou distribuir esse ponto, mover ele ou copiar ele várias vezes aqui para a direita. A gente já fez isso no exercício daquela parede de tijolos. Vamos ver, vamos lembrar como é que a gente faz isso de novo. Eu vou usar o comando componente move, tá? Ele vai copiar para a direita. Então, para copiar para a direita, eu vou ter que dar o vetor de movimento usando o componente unitx, né? E agora ele, assim, não tem valor nenhum, né? Ele está copiando, na verdade, uma unidade para a direita, que é o default. Eu quero copiar várias unidades para a direita, então eu vou fazer aqui uma série, tá? A série que vai começar em zero, então o primeiro vai ser igual ao meu ponto original. Depois eu vou dizer que eu tenho uma distância para eles percorrerem à direita. Eu vou usar esse mesmo slider aqui, que vai de 0 a 100, para estabelecer a distância do meu step, né? E a contagem dos elementos tem que ser o número de superfícies que eu vou usar, tá? Então, beleza, aqui é o número de superfícies. Como vocês lembram, o número de superfícies é igual ao, né, o número de gomos. Então, eu posso usar esse mesmo componente, tá? Opa, número de gomos, e botar ele aqui, tá? Só tem um probleminha, tá? E se eu estivesse não fazendo gomos, estivesse fazendo anéis? Então eu teria que ter um número de anéis que eu distribuir para a direita. Então talvez essa não seja a melhor estratégia. Eu vou usar outra, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa lista de saída aqui, que é o número de objetos que eu quero distribuir, é, e vou dar um flatten, tá? Então vai virar uma lista de 5 objetos, e vou usar o lng listlength, tá? Que vai pegar a extensão da lista. Tá? O listlength, para mim, se eu pegar, engatar nessa lista aqui, ele vai me dar um resultado de 5, que é o número de gomos. Tá? Agora, se eu decidir fazer por anéis, ó, ele vai me dar 8 anéis e o número de elementos aqui é 8. Então, ficou mais prático. Né? Então, é só pegar isso aqui, vou tirar o número de gomos, botar o meu listlength, deletar isso aqui. Eu vou fazer o meu wire Wi-Fi aqui, ele ficar escondido e não atrapalhar. E agora eu tenho, deixa eu voltar para alguns. Agora eu tenho aqui, ó, 5 pontos distribuídos à direita, com espaçamento de 68 que eu botei aqui, que é um espaçamento aleatório. Eu posso depois escolher como é que ele vai. Então, perfeito. Agora eu posso aplicar o meu orient. Tá? Então, orient, ó, o desenho dele, o íconezinho é bem ilustrativo. Vamos lá. Que input eu tenho que dar? Geometria. Primeiro, são as cinco planos, né? Que são as 5 desenhos de superfície aqui. Eles vão usar como plano original, né? Ele está usando a origem, o XY. Eu vou deixar ele, então, como default, a origem, né? Que é o 000, porque ele está próximo das peças. Né? O próprio Unroll usa a origem como referência para distribuir as peças aqui. E agora no B, que é o plano de destino, é onde eu vou botar os meus 5 planinhos aqui. E foi, pronto. Distribuiu as peças mais ou menos como eu queria, só que elas estão meio acavaladas. Eu vou espaçar aqueles planos, pronto. Está distribuído. Então aqui eu consigo já ver, né, o corte que eu tenho que ter do meu papel, com os vincos correndo aqui no meio, né, e o corte de borda vai estar nesse limite aqui. Está faltando as abas, está faltando uma série de coisas, né? Mas dá para entender mais ou menos qual foi a operação aqui que aconteceu. Né? A gente subdividiu a superfície em triângulos, né? Agrupou eles
de modo a se unirem, se agruparem pela lógica de gomos ou de anéis, né? Entrelaçou, uniu, planificou e distribuiu, certo? Então tem um percurso aí. É, espero que vocês consigam seguir, né? Vamos brincar aqui, vamos botar anéis e ver o que aconteceria. Ó, aí fica anéis é mais chato de distribuir porque os tamanhos são muito diferentes, né? Mas já dá para entender mais ou menos o que aconteceria. Essa é uma distribuição dos anéis. É, beleza? Espero que vocês tenham conseguido chegar. Na próxima aula, a gente vai tentar manejar essas figuras aqui para conseguir separar o que é linha de vinco, que vai ser um tipo de, de raio laser que vai entrar aqui, ele vai ser mais rápido, não vai atravessar o papel, e o que é linha de corte, que vai ser feita não por esse limite aqui que está dado, mas pelas bordas, certo? Então, na próxima aula a gente vai voltar para a operação com curvas. Tá? E espero que nas aulas seguintes a gente consiga usar o nosso OpenNest para reorganizar esses objetos aqui de modo a otimizar o material, certo? Acho que vai ser legal a gente percorrer esse caminho todo aí. É isso, gente. Beleza, foi meu sábado à noite, minha sexta-noite aí, me divertindo com o Grasshopper com vocês. Abraço.